bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Crochês da Letícia. Você vai aprender comigo hoje a fazer uma calcinha cintura alta. Essa que você vai aprender comigo é tamanho P, mas eu dou indicação para você trabalhar até o tamanho GG, tá? Então, quem te usar qualquer tamanho vai poder fazer comigo essa aula. Eu fiz o tamanho P porque vai ficar melhor na minha manequim, que é tamanho P. Então, para ficar bonito na foto, eu trabalhei tamanho P, tá? Então, utilizei a Bella Fashion, que ela é compatível com a Anne. Essa cor é a 9612. E usei a Camila Fashion, que tem a cor... Cor 00012. 3 zeros e 12. E agulha 1,75. Você precisa também de uma fita métrica para você cortar os seus elásticos. E você precisa de elástico colorido. Eu tinha esse daqui, que foi uma sobra, e eu resolvi utilizar ele porque eu não poderia sair para comprar exatamente da cor, nem desse daqui e nem desse daqui. Então a cor que eu tinha mais próxima era vermelha, foi o que eu usei. Essa aqui é uma das marcas que eu costumo comprar aqui em Itabuna. Essa e a marca São José, tá? É um elástico número 12. É melhor do que aquele elástico branco. Aquele elástico branco é meio duro, tá? Esse elástico colorido, ele é mais flexível, é mais molinho, é mais agradável para usar, sabe? E você precisa também de forro para biquíni, porque toda calcinha de biquíni, calcinha de crochê precisa ser forrada obrigatoriamente. Eu uso forro próprio para biquíni, mas a aula do forro já foi publicada na semana passada, na terça-feira da semana passada. Então, a aula do forro eu vou deixar linkada aqui, tá? Na descrição do vídeo. Então é isso. Deixem curtir aí, gente. É de graça. Você vai estar mostrando que apoia o canal para que eu continue produzindo coisas para vocês e trazendo aqui gratuitamente. E se você é novo e gostar da minha forma de ensinar, então te convido a ficar, tá? Analise com carinho. Vai ser um prazer ter você aqui como minha aluna. Vamos para a aula? Está aqui iniciando. Vou dar aqui uma laçada na agulha. E vamos começar pelo fundo, tá? Vamos fazer primeiro a frente e depois as costas. Aqui no início, nós vamos ter uma pequena diferença entre tamanho P e os demais tamanhos. Para tamanho P, nós vamos iniciar com 9 correntes, para os demais tamanhos com 12. Se você usa tamanho M, mas gosta da calcinha mais cavada embaixo, tá? Porque você é mais estreitinha, então também você vai fazer com 9, tá? Lembrando que o tamanho aqui do fundo também vai um pouco... Desse fundo da calcinha vai influenciar um pouco também no fundo, na parte de trás da calcinha, tá? Na largura. Então, se você quer mais estreito, vai começar com 9 também. Para quem usa tamanho M, mas não gosta da peça estreita na frente, vai fazer os 12 junto com o tamanho G e junto com o tamanho GG, tudo bem? Então, eu vou estar trabalhando as 9 aqui, porque eu tô trabalhando o tamanho P, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito isso, eu vou agora fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha, eu pulo a 9ª e vou fazer aqui, ó, o ponto alto na segunda de base, tá? Que é pra eu manter a mesma quantidade de pontos que eu preciso. Porque se eu fizesse... o ponto ali na primeira, eu estaria fazendo, na verdade, 10 pontos em vez de 9, tá? Porque as correntinhas iniciais você considera como seu primeiro ponto alto. Então, deixa eu terminar aqui de preencher as correntinhas e já retorno. Terminei de fazer aqui a carreira, vou virar o trabalho, subo 3 correntinhas, porque é assim que nós trabalhamos com um trabalho que é plano, tá? Que não é circular. E a partir da segunda ponto de base, eu trabalho os pontos altos. Essas 3 correntinhas é considerado o seu primeiro ponto alto, tá? Se você fizer ponto no mesmo lugar onde você subiu as 3 correntinhas, você está trabalhando aumento, e não é o que queremos trabalhar agora. Agora, para todos os tamanhos, nós iremos trabalhar 9 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Sem nenhum aumento, nem diminuição, que é a base da calcinha. Então, ó, só fazendo ponto sobre ponto, cheguei aqui, ó, nas 3 correntinhas iniciais, eu também faço ponto alto,
viro o trabalho e para subir, novamente 3 correntinhas e trabalho a partir do próximo de base. Então, eu vou me adiantar aqui e volto com vocês quando eu tiver com 9 carreiras prontas. 9 carreiras prontas. Então, vou virar meu trabalho e vou estar iniciando aumentos. Nesse primeiro momento, para todos os tamanhos, faremos 6 carreiras com aumentos alternados. O que significa que uma carreira terá aumento, na seguinte não. Na seguinte com aumento, na seguinte não. Então, essa aqui é a nossa primeira dos aumentos alternados, aqui faremos os aumentos. Subo 3 correntinhas, faço um ponto alto aqui no mesmo lugar, porque o nosso aumento nada mais é que 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final. Para aqui o meio, eu trabalho um ponto para cada ponto de base, tá? Vou adiantar, te encontro ali no final. Peguei aqui o final, tô apenas com as 3 correntinhas iniciais, então sobre as correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos, fazendo o meu segundo aumento dessa carreira. Então, ela já começa aqui a abrir. Viro meu trabalho, para essa carreira não tem aumento, porque lembra que eu falei que eram alternados? Então, venho direto para o segundo ponto de base para trabalhar o ponto alto, tá? Já para a próxima carreira, haverá aumento sim, então você vai trabalhar 2 pontos no início, 2 pontos no final, da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira carreira com você. Então, agora eu vou adiantar, volto com você quando eu tiver com 6 carreiras aqui, tá? A mais, além das 9 que eu já tenho. Com as 6 carreiras e resolvi trabalhar com 2 cores, né? Aqui a parte de cima da calcinha. Então, eu vou fazer essa troca de cor com vocês, porque a partir daqui, agora nós temos aumento em todas as carreiras. Então, para fazer a troca, olha, eu não encerro o último ponto, tá? Eu vou vir aqui, ó, pegar o outro fio que eu quero colocar aqui na brincadeira. Deixa eu puxar aqui, ó, pra ele ficar bem justinho na agulha. E aí, eu venho aqui, ó, puxo a laçada, finalizando o ponto dessa carreira, tá? Daí, ó, eu vou pegar também esse daqui, os 2 fios, e vou passar por cima da minha agulha aqui, porque nós vamos agora subir correntinhas. E aqui eu já prendo ele, ó. 1, 2, 3. Vou puxar os 2 para ficar ajustadinho. E aqui, ó, nesse mesmo lugar, eu vou introduzir minha agulha e trabalhar aumento. Que aqui já é o primeiro aumento da sequência de carreiras que eu vou trabalhar com aumento em todas as carreiras. A partir daqui, eu trabalho um ponto para cada ponto e conduzo os 2 fios juntos por uma boa quantidade de pontos para garantir que isso não vai saltar aqui no futuro, tá? Opa. É para conduzir, não é para fazer parte não do ponto. Então, só trabalho agora aqui. E depois que eu trabalho alguns pontos, eu posso cortar o excesso, tá? Já vou cortar. Ó, não fico com ponta para fazer acabamento depois. Dou mais uma puxadinha aqui, ajeito, que é para ele correr o que ele tiver que correr. Tendo cuidado para não cortar o outro, né? Esse daqui tá livre. E eu trabalho com esse por mais 2 carreiras agora. Então, eu vou passar para vocês agora a quantidade de carreiras em que você vai estar trabalhando. Você vai fazer aí para tamanho P 10 carreiras, que é o que eu vou trabalhar. Caso você queira calcinha mais baixa, pode trabalhar 9. Caso você queira calcinha mais alta, pode trabalhar 11, tá? 2 para uma para mais, 1 para menos aqui nesse caso. Para quem vai trabalhar tamanho M, vai fazer 11 carreiras em que vai ter aumento em todas as carreiras. Para tamanho G são 13 carreiras, para GG 15 carreiras e tamanho M, G e GG você pode ajustar aí 2 para mais ou 2 para menos de acordo com o seu gosto pessoal, se você achar que ficou muito alta ou muito baixa para você, tá bom? Então, só para tamanho P é que eu ajusto aí de 1, porque entre tamanho P e tamanho M a diferença é de apenas uma carreira, tá? E não de 2 como nos demais tamanhos. Então, agora eu vou trabalhar aqui as 10, você vai trabalhar equivalente ao seu tamanho e nos encontramos quando eu tiver terminado todas as carreiras, tá? Porque agora é só aumenta, 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 aumento, sem parar. E aí nós vamos começar a trabalhar a parte de trás. Então,
eu tô aqui com a quantidade de carreiras que eu preciso. Não se preocupe que não vai ficar tão fininho assim. Depois nós vamos trabalhar aqui, ó, os passa-fitas pra gente colocar elásticos, então vai enlarguecer, tá? Se você usa tamanho P e já fizer do tamanho M, pode ser que fique passando ali na lateral da perna, dobrando, tá? Pode ficar um pouco grande pra você. Então, como é que nós vamos trabalhar agora? Nós terminamos a parte da frente e vamos começar a parte do fundo. Então, nós vamos trabalhar 4 carreiras agora com aumentos alternados, tá bom? Vou aqui, ó, tá iniciando, eu introduzo no meio do ponto em vez de colocar na correntinha, tá? Pra dar mais estabilidade ao ponto, mais força, tá? Ele ficar mais firme. Então, é assim que eu costumo trabalhar para iniciar, mas você pode estar fazendo um nó aí tranquilamente, de acordo com o que você está acostumada. Fiz aqui as 3 correntinhas, puxo aqui a primeira, e agora eu trabalho um ponto para cada ponto de base. Lá na próxima carreira, eu vou já começar o meu aumento alternado, tá? A primeira carreira aqui é sem aumento, é ponto sobre ponto. A segunda carreira eu faço aumento, a terceira carreira não tem aumento, a quarta carreira tem aumento. Também poderia ser o contrário, a primeira tem aumento, a segunda não, para terminar com a última sem aumento, tá? Tanto faz. Aqui a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, aqui eu corto esse excesso de fio. E vou trabalhar os 2 últimos pontos. Viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas e faço aqui o meu primeiro aumento, trabalhando um ponto alto no mesmo lugar. Então, volto com vocês quando eu estiver aqui com minhas 4 carreiras. Estou aqui com as 4 carreiras alternadas e a partir de agora nós vamos fazer aumento em todas as carreiras. Para isso eu preciso primeiro aqui fazer a minha troca de fio. Subo 3 correntinhas, melhor 2, né? Mas a primeira que eu fiz. E a partir daqui eu tenho aumento em todas as carreiras. Então, já venho aqui trabalhar o meu primeiro aumento, tá? Agora eu vou passar para vocês quais são as quantidades de carreiras para cada tamanho. Para tamanho P, você vai fazer aí 13 carreiras, tá? Para tamanho M, 14 carreiras. Para tamanho G, 16 e GG, 18 carreiras, todas com aumento e não vai encerrar, que eu volto para dar nova orientação para vocês, tá bom? Como eu já disse, caso você ache que vai ficar pequeno ou grande, você pode estar aumentando um pouco mais ou não. Mas ainda não vai ser o final da base da calcinha. Ainda tem, depois disso, mais algumas carreiras. Só que eu não quero passar tudo de uma vez para você não esquecer e não se confundir. Então, concentre-se agora na quantidade que você tem que fazer, todas com aumento. Eu volto quando eu tiver com minhas 13 prontas, porque como você sabe, eu tô fazendo o tamanho P. Então, vai estar desse jeito aqui. Eu ainda tenho mais 4 carreiras a fazer, todos os tamanhos, tá? Depois da quantidade de carreiras que você fez, com aumento em todas, no caso a minha foram 13. Agora eu vou acrescentar mais 4, em que eu vou fazer aumentos alternados. Essas últimas 4, se você quiser que a parte de cima fique mais larga, também pode trabalhar com aumento em todas, tá? Mas, para não ficar largo demais, eu vou fazer com aumento alternado, tudo bem? Então, você vai escolher como vai terminar essas 4 carreiras aí. Essa próxima carreira não tem aumento, que é a minha primeira dos aumentos alternados. Então, subo 3 correntinhas e trabalho a partir do próximo ponto, do segundo ponto de base. Na próxima carreira tem, na outra não tem, na última tem. Quando eu terminar a 4ª carreira, eu volto com vocês. Não corte o fio, tá bom? Então, vai estar desse jeito aqui. Tô com todas as carreiras que eu preciso prontas. Essa aqui é a base da calcinha, tá? Com essa base aqui, você já pode cortar o forro, a partir daqui. Eu vou deixar para cortar o forro depois que eu fizer a carreira de pontos baixos, tá? Mas já tem uma aula aqui no canal, que foi a aula da última terça-feira, em que eu mostro o corte do forro e a costura do forro. Então, nessa aula, eu vou me concentrar apenas na calcinha em si. Então, agora nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Eu vou virar aqui. Eu vou deixar essa última carreira que eu trabalhei pelo direito como a carreira que vai ficar pro lado direito da peça, tá? E vou começar aqui os pontos baixos. Então, deixa eu
virar aqui desse jeito, pronto. Vou fazer aqui 2 correntinhas e nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, tá? Introduzo aqui, ó, bem na cabecinha do ponto e vou fazer um ponto baixo. Na volta, nós vamos fazer na última, quando encerrar a carreira, um ponto baixo aqui e encerrar nessas 2 correntinhas do início. Então, agora eu venho fazer um ponto baixo na lateral do ponto, um ponto baixo na passagem entre os 2 pontos. E eu vou fazer todo com essa cor mesmo, coral, porque vai ser a minha cor predominante aqui, tá? Então, eu vou agora adiantar, volto com vocês quando eu for fazer a passagem aqui para a parte de cima. Então, já cheguei aqui, a primeira quina, onde nós vamos fazer aqui o contorno. Fiz aqui um ponto baixo nessa lateral, e agora aqui, ó, na terceira correntinha do início, eu faço 3 pontos baixos. 1, de novo no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3, tá? Então, eu fiz o contorno, venho aqui, ó, no próximo ponto à frente, faço ponto baixo. Aqui é simples, você precisa fazer um ponto para cada ponto de base e você vai circular a peça inteira assim. Sempre que você chegar a uma quina, na cabeça do ponto, ou na terceira correntinha do início aqui no caso, você faz 3 pontos baixos que ele faz a vira naturalmente, tá? Então, te encontro agora quando eu terminar de circular a peça inteira. Não corte ainda o seu fio quando terminar. A gente dá a volta aqui em todo o trabalho, vai estar desse jeito. Então, agora precisamos unir aqui um lado ao outro, porque nós vamos começar a fazer as grades para a passagem do elástico, tá? Para isso, eu vou estar fazendo aqui 75 correntinhas, tá? Desse jeito, as correntinhas direto para unir aqui do outro lado. Para quem tá trabalhando aí, tamanho G ou GG, pode fazer 85. Tamanho P e tamanho M, 75 fica ótimo. Mas para tamanho G ou GG, pode ser que fique muito justo. Então, você pode fazer 85. Se ainda assim você achar que vai ficar apertado, pode fazer até 100, tá? Correntinhas para cada lado. Então, vou fazer aqui 75 e já retornei 75 correntinhas. Então, nós vamos conferir se ela tá toda certinha para dentro. Antes de unir, eu já cortei aqui o fio. Deixa eu colocar aqui de volta a minha agulha no último. E aí, eu vou vir aqui, ó, cada outro lado. Vou virar esse lado dessa forma aqui. No ponto aqui, ó, bem do cantinho, na parte de cima, eu introduzo e aqui eu puxo a laçada. Fechando isso aqui, tá? E agora eu recomeço tudo do outro lado, só que eu vou começar fazendo de cá, para que a minha emenda depois fique aqui no fundo, porque logo depois de fazermos as correntinhas, nós já vamos começar o ponto grade. Então, eu vou vir aqui desse lado, introduzir a agulha, puxo aqui, vou fazer 2 nós antes de começar, e agora sim, eu volto no mesmo lugar, puxo a laçada e faço as minhas 75 correntinhas. Te encontro aqui para subirmos a grade. Vou começar aqui o ponto grade. Então, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte. Eu vou fazer de 2 pontos altos. A minha peça teste e faço uma correntinha de separação, tá? Pulo um ponto de base e nos 2 pontos altos seguintes eu faço ponto alto. 1, 2. Na minha peça teste eu fiz só de 1, mas de 2 aqui é até mais fácil, fica melhor para quando você tem que esconder a costura do elástico, tá? Para ficar mais escondidinho. Então, eu vou trabalhar assim. Eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e faço 2 pontos altos seguidos. Novamente, uma correntinha de separação, pulo um ponto alto e faço 2 seguidos. Vou trabalhar da mesma forma na correntinha, mas para que você não tenha dúvida, quando eu chegar cá no início da correntinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final, só tenho aqui um ponto mesmo na base, que é o que eu vou pular. Então, eu vou fazer uma correntinha, pulo esse ponto, aqui na primeira correntinha, ó, que nós iniciamos, eu faço ponto alto, na correntinha seguinte à frente, também faço ponto alto. Trabalhar na correntinha é um pouco chatinho,
mas nada impossível. Faço uma correntinha de separação, pulo uma de base e começo de novo na seguinte. Então, eu vou dar a volta no trabalho desse jeito, tá? Te encontro aqui no final. Terminei aqui de dar a volta e agora já estou de volta aqui no início. Faço uma correntinha e vou fechar aqui na terceira do início, mais em cima. Agora eu começo tudo de novo, porque eu vou fazer de 2 camadas de elástico aqui na parte de cima. Você pode fazer até 3 camadas se desejar. Opa, que negócio foi esse que eu fiz aqui? Uma laçada e fazer o ponto alto. Correntinha e novamente eu vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, quando eu terminar essa carreira aqui, eu já vou fazer o acabamento na parte de cima, que eu vou fazer apenas de pontos baixos. Você pode acrescentar algo mais se você desejar. Mas eu volto para mostrar o início do acabamento. Então, eu já terminei de fazer aqui a segunda carreira. E agora eu vou estar fazendo a carreira de pontos baixos. Se você estiver achando minha voz estranha, eu peço desculpas. É porque eu estou com uma virose e tem horas que minha voz fica bem esquisita. Então, eu subi aqui 2 correntinhas e vou fazer ponto baixo. Então, eu faço ponto sobre ponto onde tem ponto e um ponto no espaço. Se você, depois disso, quiser fazer um ponto caranguejo, se quiser fazer um ponto picô, também pode. Se você quiser substituir os pontos baixos por um ponto tombadinho aqui, nessa última carreira, também pode, tá? Como você vai trabalhar aqui o seu acabamento, fica a seu critério. Eu vou fazer aqui, vou cortar o fio, e aí nós vamos trabalhar aqui, nas pernas. Toda a parte de cima já pronta, falta agora as pernas, né? Então, eu vou começar aqui na parte de trás, porque eu quero que fique a emenda aqui na parte de trás também, tá? E vou começar logo direto aqui, ó. Porque nós precisamos estar coincidindo aqui, ó, trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar aqui, ó, no meio do ponto, da mesma forma que eu trabalhei aqui embaixo, tá? Pra ele ficar mais firme. Opa, um pelinho de gata aqui. Tenho 2 gatas abençoadas que soltam pelo que só Jesus na causa. Então, puxa aqui a laçada. Você pode fazer um nó também aqui para começar, tá bom? Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer o ponto alto aqui, ó, no próximo ponto do lado. Vou puxar bem aqui esse inicial para apertar. Vou fazer uma correntinha de separação e aí eu continuo trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto, que nem eu trabalhei em cima. Como isso aqui você já sabe, eu vou dar uma adiantada e volto quando estiver fazendo essa passagem aqui. Cheguei aqui, ó, na parte da frente já, trabalhei aqui até o último ponto. Ele fica desse jeito aqui, ó. E aí eu tenho que descer agora, faço uma correntinha, pulo o ponto de base, a partir do segundo de base eu volto a trabalhar. É só isso mesmo, não tem segredo nenhum. Eu circulo a peça inteira desse jeito e finalizo com a carreira de pontos baixos, é exemplo do que fiz aqui na parte de cima, tá? Feito isso, eu recomeço tudo de novo do outro lado, exatamente igual, tá? Trabalhando, ó, os pontos. Nesse caso aqui, eu posso começar aqui pelo meio, por exemplo, tá? Se você tiver dificuldade de começar aqui, pra já vir direto pra aqui pra baixo. Então, você começa aqui no meio e desce. É bem simples. Eu vou terminar de fazer isso aqui e volto com vocês para nós estarmos colocando aqui os elásticos. Então, estou com a calcinha aqui no ponto de colocar os elásticos, tá? Eu já forrei ela, porque você precisa forrar ela nesse ponto antes dos elásticos para facilitar o seu trabalho. Como eu disse, a aula está linkada na descrição do vídeo, que é uma calcinha nesse modelo, só que não é colorida como essa, tá? Inclusive é tamanho M, a calcinha que eu tô forrando no outro vídeo. Essa é tamanho P, todos funcionam da mesma forma, até que se fosse um outro modelo de calcinha, o forro seria igual. E ainda estou decidindo que cor eu vou utilizar, porque eu posso utilizar qualquer uma dessas 2 cores aqui, mas ainda não decidi. Mas vamos às medidas de elástico que você vai precisar aí, tá? Para tamanho P e M, eu acredito que o tamanho vai estar perfeito, porque eu tenho uma manequim em casa que me ajuda na tomada da decisão da medida do elástico, e tenho eu mesma para moldar, no tamanho M. Mas tamanho G e GG eu não tenho ninguém para que eu possa comprovar se eu coloquei a estimativa correta da medida do elástico. Então eu estou lhe dando a medida e você, por favor, que usa G e GG, meça
veja se ficou realmente bom, veja qual foi se você precisou fazer alguma correção, tá? Para mais ou para menos, e me informe para que eu possa atualizar de forma mais correta, porque não existe por aí, pelo menos eu ainda não vi, medidas de elástico para esse tipo de biquíni para tamanho GG, por exemplo. Eu tô fazendo uma estimativa, tá? E eu preciso que vocês me ajudem aí na confirmação. Tirei um print disso aqui, tá? Pra já ficar aí com vocês. Então, essas são as medidas. Cada uma dessas medidas você vai cortar 2 vezes com a ajuda da fita métrica. Então, eu vou estar cortando 2 medidas de 58 centímetros, tá? Que é para as 2 faixas aqui da cintura. E mais 2 de 56, porque cada uma para um lado da perna. Assim, quem vai fazer tamanho M, 2 de 65 e 2 de 63, tá? Que é para as pernas. Tamanho G, 2 de 72 e 2 de 68. Tamanho G, GG, 80 e 76. Cada um 2 vezes, 2 para a cintura e 2 para cada lado da perna. Ao cortar o elástico, você não deve esticar ele. Eu vou pegar aqui um desses. Você vai colocar ele na ponta e vai conduzir ele, tá? Não estique quando você estiver medindo. Apenas conduza ele aqui na fita até chegar a medida que você precisa e ali você vai cortar, ok? Então, vou cortar aqui os meus elásticos e já volto. Antes eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? O acabamento de pelo menos um dos fios. Eu costumo fazer com agulha de costura, passando aqui o fio pra trás. Tanto faz por onde você vai passar, tá? Puxa ele bem aqui. E aí eu vou conduzir ele aqui dentro por alguns pontos. Você pode dar um passinho atrás para estar introduzindo e conduzindo aqui, ó. Conduza por alguns fios. Você pode, ó, voltar novamente pra, tipo, dar uma laçada, sabe? No ponto e fazer com que ele fique mais firme e evitar que ele venha sair aqui no futuro. Eu dou uma esticadinha pra ver se ele vai correr e só depois é que eu corto, tá? É assim que eu faço para que ele não volte a aparecer no futuro. Então, agora eu vou passar o meu elástico, eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro para me ajudar, mas você pode estar usando missa, tá? Ou grampo de cabelo. Você vai prender ele aqui na ponta e vai passar. Então, vou virar aqui. Vou começar, tanto faz, se eu começo aqui pela linha de cima ou se eu começo pela linha de baixo. Vamos pela linha de baixo. Mas não tem uma ordem não. Então, o que eu faço é passar por baixo de um, por cima de outro. Por baixo de um, por cima de outro. E eu vou seguindo assim, ó. Por uma quantidade. Pra passar por vários de uma vez. Aí, depois que eu já passei uma quantidade, eu vou puxando o fio. Ó, prestando atenção pra ele não ficar dobrado. Tá bom? Ele tem que ficar retinho, tá? Não pode emborcar, não pode virar. Então, eu vou passar ele desse jeito, volto para fazermos a costura. Então, já passei ele todo. Você vai ter que dar, ó, encolhidinha para você conseguir passar, tá? Porque o elástico, ele é menor do que o trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, um passou aqui para trás e o outro tá para cima. Eu preciso passar ele aqui para trás, mas eu não vou passar, deixar aqui, ó, porque senão ele vai ficar desse jeito, tá? Então, para que ele mantenha mais ou menos o desenho aqui, eu vou passar por aqui, ó, entre um ponto e outro. Eu coloco a minha agulha de tapeceira aqui. Vou passar aqui essa pontinha e puxar aqui por dentro. Agora que ele tá aqui atrás, com cuidado aqui, tá, passei ele torcido. Vou dar uma paradinha aqui, ó, que tá assim descabelado. E nós vamos costurar. Você pode fazer também essa costura à máquina, só que a minha máquina está com defeito. Então, eu vou fazer à mão mesmo. Eu passo, ó, um pedacinho, tá? Não precisa ser muito. E eu peguei aqui, ó, agulha de costura e tô utilizando uma linha Clea vermelha, num tom que é mais ou menos parecido com o que eu tô aqui trabalhando. Tá? Então, vou fazer aqui a minha costura. Vou passar pra cá, para o meu nó ficar pra esse lado de cá. E aí, agora, vou costurar do jeito que eu quero. Só queria que o nó ficasse pra lá mesmo, sabe? Então, é só, ó, fazer isso. Puxa, passa a agulha.
aqui. E você faz isso algumas vezes para um lado e para o outro, fazendo os nozinhos, para garantir que essa costura vai ficar bem forte e que não vai soltar com o uso. Não pode quebrar sua costura, tá? Você pode utilizar também aí uma linha de costura, uma linha invisível, tá? É porque eu não tenho nenhuma linha de costura aqui em casa com esse tom, e eu não tô podendo sair no momento. Então, tô me virando com o que tenho. Passo pro outro lado e continuo costurando. Quando eu termino, só faço cortar o fio e pronto. Aí eu ajeito aqui, distribuo melhor, tá? Esse frufru que ele ficou. E vamos começar tudo de novo. Tá bom? Então, vou terminar aqui e já volto para nós estarmos colocando o próximo. Lado aqui, já costurado e pronto. Olha, é importante que a linha seja da mesma cor para que ele dê uma sumidinha, tá? A costura não fique muito aparente. Então, eu vou fazer agora o próximo. Eu vou seguir a mesma lógica que eu segui para esse daqui, a passagem do elástico, tá? Seguindo o mesmo, ó. Onde ficou pra frente, vai ficar pra frente. Quem ficou pra trás, vai ficar pra trás. É só isso. E eu vou fazer tudo de novo. A passagem do elástico e o mesmo tipo de costura. Tudo igual. Então, eu vou adiantar e volto quando eu tiver com essa parte de cima aqui já toda terminada. Então, a parte aqui de cima vai estar desse jeito, tá? Ela vai ficar encolhidinha nos cantinhos. E nós precisamos agora passar os das pernas. Então, das pernas vai ser a mesma coisa. Vou passar também com a ajuda aqui da agulha de tapeceiro. E eu vou seguir mais uma vez o desenho que eu já tenho aqui, ó, pra ficar tudo certinho. Vocês podem estar aí de vez em quando ouvindo barulhinho, é que tá tendo uma obra acontecendo aqui perto de casa. Então, ó, quem ficou pra cima é pra cima, quem ficou pra baixo é pra baixo, tá? E aí eu circulo a peça inteira e depois eu costuro. Essa é a última etapa da nossa calcinha e ela vai estar pronta para ser vestida ou enviada para cliente, caso você esteja fazendo aí a pedido. Então, eu vou estar adiantando, volto com vocês quando eu tiver com todos os elásticos passados, porque todos serão passados da mesma forma e costurados da mesma forma. Então, esse aqui é o resultado final, ela vai ficar encolhidinha mesmo. Faz parte do charme dela e até para você ter espaço aí, ó, para poder estar esticando, já que é fio de algodão, ele não vai ceder como se fosse um fio biquíni ou um verano, tá? Essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado, que você faça. Se você fizer alguma adaptação ou você precisar fazer alguma alteração de tamanho de elástico, eu peço que você me informe para que eu possa atualizar lá na minha tabelinha de medidas, tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês, principalmente quem usa tamanho G e GG, para que vocês confirmem ou que vocês me digam que precisou adaptar aí de tamanho. Se você é nova por aqui e gostou da minha forma de ensinar, eu te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu compartilho gratuitamente por aqui. É um prazer ter você aqui como minha aluna. E qualquer dúvida vocês podem me consultar nos comentários ou no Instagram, @crochêsdaletícia, tá bom? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima aula. Tchau, tchau!